Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um Rizoma temático aqui pela Unijuí FM neste 2 de maio. 2 de maio, claro, marcado pela chuva extrema em todo o estado, muitos estragos, eventos climáticos severos que atingem o Rio Grande do Sul. Nossa solidariedade a todos que estão passando por dificuldades, e é muita gente. Dito isso, vamos ao tema desta semana. Desde os primórdios da humanidade, a partir do uso de ferramentas para a transformação da natureza, o homem se relaciona com o que convencionou chamar de trabalho. De lá para cá, com a Revolução Industrial e as relações trabalhistas derivadas desse processo, muitas mudanças, novas perspectivas e tecnologias que trazem outros fatores para esta equação. Pegando carona no feriado do Dia do Trabalhador, o Rizoma traz o tema: o mundo do trabalho e o trabalho no mundo, com os seguintes convidados. O excelentíssimo Dr. Luiz Ernesto dos Santos Vessosi, juiz da Vara do Trabalho aqui de Juí. Professor Paulo Scherer, professor do curso de Direito aqui da Universidade. Jonei Busque, gerente da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviço da Unijuí. E Jackson Bassani da Silva, técnico em Segurança do Trabalho, professor em Técnica de Segurança do Trabalho, integrante também da CIPA aqui da Universidade. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Eu vou começar com o Dr. Vessosi falando dessas mudanças e falando da legislação, Dr. Vessosi. A legislação está acompanhando essas mudanças rápidas que acontecem nesse universo do trabalho. Bom dia aqui, bem-vindo ao Rizoma. Bom dia, Douglas, bom dia aos colegas de mesa, bom dia aos que nos ouvem. Quero agradecer o convite de estar participando desse programa, que costumo acompanhar como ouvinte também. Olha que legal. E registrar a minha solidariedade às famílias que, nesse dia de tanta destruição e perdas, né, dor no nosso estado do Rio Grande do Sul, passam por desafios nunca antes imaginados, né? A legislação, não só a trabalhista, mas a legislação, como de um modo geral, ela sempre chega atrasada, vamos dizer assim, aos fatos sociais, né? O direito do trabalho, ele surgiu para tentar equilibrar essa relação entre o que trabalha e o que detém os meios de produção e estabelecer patamares civilizatórios mínimos para o trabalhador, mas não consegue, na velocidade ideal, acompanhar as mudanças tecnológicas. Por exemplo, no atual momento, quais são os temas palpitantes que ainda carecem de uma regulamentação? Nós temos esse trabalho por meio das plataformas digitais, que desafia não só o Brasil, mas também o mundo, e o impacto da inteligência artificial nas relações de trabalho, né? Nós ainda não temos uma regulamentação, neste momento, pronta para regular essas situações. Tem ainda muito que correr atrás, infelizmente. Professor Paulo Scherer, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rizoma. As leis trabalhistas, né, e o nosso trabalhador é outro agente, claro, decisivo nesse processo que a gente está chamando aqui de universo do trabalho, o mundo do trabalho. O trabalhador também está se adaptando a este novo universo, às mudanças, vou colocar um adjetivo aqui, dramáticas, que acontecem nesse processo do mundo trabalhista. Bom dia, bem-vindo ao Rizoma. Bom dia a ti, Douglas, companheiros da mesa, todos os nossos amigos ouvintes. Nesse dia triste, né? Como já foi referido, é um dia triste para a população gaúcha por conta de tudo que tem acontecido. E aí a primeira referência, não é, que a gente pode fazer, porque pensar é inerente à nossa condição humana. Foi feita a referência de que o trabalho é a mão do homem na natureza. E talvez nós estejamos colocando de uma forma equivocada a mão do homem na natureza, quando a natureza responde da forma como vem respondendo nos últimos dias, aqui no Rio Grande do Sul e em todos os lugares do mundo. E essa é uma grande observação que a gente tem que fazer. Nós temos que pensar efetivamente de que forma nós estamos colocando a mão no trabalho. A referência que tu fizeste, não é, da questão da adaptação do trabalhador, há que se considerar que o trabalho, a centralidade do trabalho na vida da pessoa, ela é impossível de não se destacar. Por quê? Agora, quando tu fizeste a chamada dos presentes nesse debate, além do nome, tu nos qualificou sobre o que fizemos.
Não é? E o que nós fizemos nos coloca, nos ampara em algum lugar da sociedade. Isso é inerente à nossa condição humana. Se nós estivéssemos aqui numa entrevista, se estivéssemos em uma festa, por exemplo, e fôssemos apresentados uns aos outros, com certeza a apresentação caberia, além do nome, a gente diria o que faz. Porque o trabalho tem essa centralidade no ser humano. Acaba nos definindo também. Acaba nos definindo, exatamente. Bom, o trabalhador, necessariamente, a ele é dada a condição, e o César há pouco fez essa observação até, de que uma das nossas características é nos adaptarmos. O trabalhador acaba tendo que se adaptar a essa condição. Não é? Tem uma tese muito interessante que diz que se o trabalho nasceu para o homem ou o homem nasceu para o trabalho, altera essa condição. Porque se o homem nasceu para o trabalho, cabe tudo, vale tudo, tudo pode. Mas se o trabalho nasceu para o homem, ele é uma peça, ele é um pedaço da nossa vida. E ele tem que ser concebido nessa condição. E aí entra exatamente a legislação trabalhista, por exemplo. Mas ao trabalhador, e a legislação trabalhista tem especialmente como referência, de que o trabalhador é a parte mais fraca dessa relação. Nem sempre é ele, para me estender só um pouquinho mais, mas dar um exemplo muito... Dificilmente você vai ver um anúncio, por exemplo, de um empregado dizendo, olha, me coloco à disposição para trabalhar, terça e quarta de manhã, das 8 às 10 e quero ganhar R$10.000 por mês. A gente não encontra isso. O inverso a gente encontra. Por quê? Porque a lei da demanda, a lei do mercado, coloca que, felizmente ou infelizmente, nós temos muito mais pessoas procurando emprego do que emprego à disposição das pessoas. Isso faz com que, por uma necessidade de sobrevivência, as pessoas tenham que se adaptar. Os trabalhadores estão se adaptando? Sim, não é? Mas as demandas e os desafios são sempre muito importantes. Essa observação que foi feita agora, vamos usar o termo, a uberização do mundo do trabalho, não é? Que são exatamente as plataformas, não é? Ou a inteligência artificial, que também vem de uma forma de rodo, não é? Levando todas essas condições, isso impacta hoje o mundo do trabalho e daqui 4, 5, 10 anos nós vamos discutir esses impactos. Como há 2 anos atrás, Douglas, nós estávamos conversando aqui sobre o impacto da pandemia nas relações do trabalho e falávamos o que já conversávamos há pouco também, de que o teletrabalho possivelmente ia ser um grande referencial e não foi. Então, nós temos essa característica de nos adaptar, mas efetivamente nem sempre da forma como imaginamos que vai acontecer. Está conosco também aqui o Dionei, que é o nosso gerente da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviço da Unisvi. Aliás, o Dionei que está muito requisitado. Muito obrigado por ter vindo aqui, Dionei, que a gente entende tudo que está acontecendo no Estado e a instituição aqui também sofrendo os efeitos disso, né? Felizmente, a nossa região aqui ainda atingida de uma maneira bem mais leve e menos severa do que outras tantas no Estado. Mas seja bem-vindo, Dionei. Eu vou falar contigo sobre essas mudanças que o professor Paulo se referia aqui, das novas tecnologias, né? Você já tem uma caminhada aqui dentro da instituição e pode falar até, dando o exemplo da própria universidade, dessa adaptação dos próprios trabalhadores a essas tecnologias, né? Dá para dizer, Dionei, que, de certa forma, a tecnologia tem tirado postos de trabalho ou, ao contrário, existe uma adaptação do trabalhador e novos postos surgem, mudam as nomenclaturas, mudam as funções, mas os postos de trabalho ainda estão garantidos. Bom dia, bem-vindo aqui ao Rizoma. Bom dia, é um prazer estar aqui, agradeço a presença de todos aí, bom dia a todos, aos ouvintes, né? É o momento que nem você falou da questão dos questões climáticas ocorridas no estado, agora mais na nossa região nos últimos 2 dias aí com fortes chuvas e afetando todo o trabalho e toda a estrutura das pessoas e o seu dia a dia, né? Vamos nos adequar, nos adaptar e fazer as correções necessárias para voltar à normalidade, né? Então, a natureza nos impõe a termos que respeitar ela e fazer as adequações necessárias, né? Bom, em relação a questões do trabalho e o uso da tecnologia, postos de trabalho, a evolução com o passar do tempo e essas novas tecnologias, nós já vemos de anos de inclusão da tecnologia no trabalho das pessoas. No início, de formas mais tímidas, no sentido de você ter e-mail, ter comunicação. Isso foi evoluindo para as comunicações online, digitais, com WhatsApp, inúmeras tecnologias de comunicação 24 horas por dia, onde você está com o seu dispositivo, você praticamente está ligado com as pessoas 24 horas e isso acaba gerando uma ligação com o mundo do trabalho, né? Ou seja, você responde em horários que às vezes você teria de descanso, que é o fim de semana, feriados à noite, mas você acaba, às vezes, recebendo demandas e acaba dando um retorno sobre isso, que acaba te tirando um pouco do teu descanso e o teu convívio familiar, que também é importante. A questão dos cargos e das funções, vamos dizer assim, de
ocorrem mudanças, funções deixaram de ser feitas de forma presencial, por exemplo, pensando basicamente na área de tecnologia. Hoje é uma área que você tem muito trabalho remoto para desenvolvimento de sistemas, manutenções de sistemas ou da áreas de tecnologia e o suporte. Não é necessário a presença, né? Não é, é uma área que hoje não é tão necessária a presença. Então, muitas empresas estão trabalhando com esse serviço remoto, né? Com a disponibilidade de profissionais, né? Um bom, vamos dizer assim, a questão financeira também sendo valorizada nessas áreas, mas eu acredito que não tirou postos de trabalho, porque muitos trabalhos exigem a presencialidade e são necessários nesse sentido. Ou seja, você não extingue o trabalho presencial de uma forma. Ele vai ter adequações e algumas áreas ela é possível ser remota, né? E outras áreas o trabalho presencial é estritamente fundamental e vai continuar sendo, né? Então, mais a tecnologia muda essa relação do período em que você está disponível para a empresa, a tecnologia te coloca no sentido de que você praticamente está disponível 2, 3 turnos por dia, além do seu turno de trabalho. Então, às vezes, é essa relação do trabalho com o profissional que você está contratando e quando poder requisitar o serviço dele, às vezes, considerando as questões trabalhistas, que são a legislação trabalhista, que tem normas e regras. Bom, como você trabalha isso em conjunto com as tecnologias que hoje permitem praticamente fazer qualquer tipo de comunicação ou a qualquer momento, né? É uma boa pergunta e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu fiz questão de ter aqui o nosso técnico em segurança do trabalho, o professor Jackson, porque a segurança no trabalho também evoluiu, Jackson. Eu estou emitindo uma opinião aqui. Mas ela evoluiu o suficiente, na tua opinião? Hoje existe uma preocupação e mais uma consciência do trabalhador da necessidade dessa segurança? Bom dia aqui, bem-vindo ao Rizoma. Bom dia, Douglas. Bom dia, colegas de mesa. Se tu olhar, o Brasil foi, nos anos 70, o país com maior índice de acidentes de trabalho no mundo. Hoje estagnamos há 20 anos, mais ou menos, a mesma margem. Estamos entre quarto e quinto, que, se eu não me engano, a última vez que eu me inteirei no assunto, já diminuímos bastante. O trabalhador em si, hoje em dia, com certeza tem mais conscientização, graças a vários fatores, ao próprio fator da segurança do trabalho evoluir. Da própria presença do técnico, né? Que não era exigido, ou as empresas ainda não tinham esse profissional. Na né? verdade, não é uma profissão nova, é uma profissão que existe já há um bom tempo no mercado. Claro que com a evolução da segurança e o nível de exigência das empresas e até o próprio interesse, além das questões trabalhistas de controle de qualidade, de ISO, essas coisas também nos ajudaram muito, mas o trabalhador hoje em dia está bem mais consciente do que, por exemplo, há 20 anos atrás. Os equipamentos hoje em dia que eles usam para proteção são mais evoluídos. Posso citar um exemplo que há 20 anos atrás se usava um cinto de couro para se segurar numa atividade em altura. Vi o exemplo, eu sempre gosto de dizer que é o cinto da CRT. Antigamente a gente via o cara da CRT aquele cinto de couro. E hoje em dia não, a gente usa um cinto pelo menos com tipo paraquedista, com mais de pontos de ancoragem, que o trabalhador vai ter mais segurança até na própria queda. A geração Z, que não sabe o que é CRT, é a Companhia Rio Grandense de Telefonia. É a extinta CRT. Eu uso muito o cinto, para os meus alunos, o exemplo do cinto da CRT, né? Eu sempre digo, é aquele de couro lá que até eu achei esses dias na escola lá perdido, até para mostrar para eles. É muito interessante isso. Agora, doutor Vessosa, a gente já só nessa primeira rodada de conversa já mostra muitas diferenças aqui nesse universo do trabalho, que ficou muito mais complexo, eu diria, né? Essa questão do trabalho remoto, de novas tecnologias, como é que o legislativo, o judiciário está tratando dessas questões? Porque a fronteira entre o pessoal e o trabalho está muito mais tênue do que há um certo tempo, né? A questão do teletrabalho já possui regulamentação legal há certo tempo. A questão que hoje é viva no judiciário trabalhista é o de saber se, por meio das tecnologias, se o trabalhador está exercendo uma atividade ali para o empregador ou está no seu período de descanso. O colega aqui mencionou
esse contato fora do horário, né, isso nós consideramos uma afronta ao direito de desconexão que o trabalhador tem que ter. O direito ao descanso mental, inclusive, para conviver com a sua família, para recuperar as energias, para trabalhar no dia seguinte. Então, se há um tempo atrás era muito mais difícil nos processos se aferir se, afinal de contas, tinha havido o chamado, o contato, ou se o trabalhador estava em atividade ou não, hoje não se pode deixar de usar as ferramentas eletrônicas que, inclusive, o judiciário dispõe para saber se, em primeiro lugar, onde o trabalhador se encontra, porque todo aparelho celular que nós portamos tem o GPS, tem localizador, e mais ainda, se ele foi contatado ou não. E ainda que o trabalhador não disponha de registro, nós temos contato com essas plataformas, nós oficiamos a elas e elas nos mandam um relatório. Então, a tecnologia tem esses dois lados, né? De impor uma afronta ao direito à desconexão em final de semana, em feriado e à noite, mas permitir o registro disso, que é muitas vezes o que falta em determinados processos, porque sempre se precisa provar o alegado. Professor Paulo, o trabalhador hoje também, ele tem, dentro dessa complexidade, sofrido outras formas que acabam conflitando esses interesses dos meios de produção com o próprio trabalhador. Assédio moral era uma coisa que surgiu de maneira forte agora. A própria saúde mental do trabalhador. Estamos evoluindo por detectar essas coisas que antes simplesmente passavam, né? O assédio moral, por exemplo, eu tenho um chefe mais brabo, mas não era nem registrado, nada, ficava por isso. Hoje o assédio moral é um dos principais temas aqui, a gente já discutiu do assédio moral, o assédio sexual ou a própria questão da saúde mental. Isso, a prova de que estamos evoluindo é detectar isso e o trabalhador buscar esses direitos? O direito do trabalho ele tem como uma característica, como quase todo o Brasil, né? O Brasil é o país do contraditório, né? E o direito do trabalho ele tem um paradoxo muito grande. Você consegue fazer um debate do direito do trabalho falando, por exemplo, sobre o direito à desconexão, muito bem observado, né? Lá de origem do direito italiano, e que o direito do trabalho foi precursor no Brasil, o direito à desconexão, que é o direito que eu tenho, por exemplo, de quando eu sair do meu horário de trabalho me desligar, porque isso vai renovar, não é? E no outro ponto a gente tem ainda casos muito sinceros de trabalho em condição análoga de escravo, por exemplo. Ou seja, você tem um ambiente extremamente grande de diferenças, não é? De formas. E aí você encaixar, por exemplo, situações como tu observa, da questão do assédio moral. Na verdade, para pegar um exemplo que não seja tanto direito do trabalho, mas do mundo, não é? Na década de 50, o termo que até hoje já é um pouco em desuso, mas ainda existe, de dar a mão à palmatória, é que o professor podia, e o empregador também, em alguns lugares, dar uma palmada na mão, especialmente do aluno, mas até em algum momento era tolerado que, claro que aí já remonta a um tempo muito mais antigo, mas que o empregador até fizesse algum tipo de ofensa física, não só verbal, ao trabalhador. E nós avançamos muito, porque até grande parte dos próprios empregados não tinham conhecimento de que o empregador não poderia chegar a esse ponto. Hoje, efetivamente, nós temos, os próprios trabalhadores têm, de uma forma geral, um pouco mais de conhecimento acerca dessa situação. Especialmente a questão do assédio sexual, né, que realmente ele não é tolerado, felizmente, não é? Mas que ele tem uma dificuldade, às vezes, na prova. O doutor Versosa pode me corrigir se eu estiver falando errado. Porque ele normalmente acontece, o assédio moral também muito, naquele ambiente em que quem está assediando se torna confortável para fazê-lo. E isso normalmente não se dá em público. Então, produzir a prova é que é muito difícil. Mas ainda assim, hoje nós estamos vivendo um ambiente efetivamente em algumas áreas do mundo do trabalho, uma evolução. Agora, olha só, para pegar um exemplo que foi dado aqui, me lembrei de uma situação que um dia foi observado numa palestra. Há 50, 60 anos atrás, nossas avós, não pegando a questão de gênero por algum preconceito, mas porque era característica, as nossas avós acordavam às 6 da manhã para fazer o café da manhã da família, acendendo o fogão a lenha, fazendo o almoço e terminava às 2 da tarde. Então, era uma característica das vidas rurais, principalmente, que as mulheres ficavam 6, 7 horas envolvidas com o café da manhã e o almoço no fogão a lenha. Hoje,
vamos pegar para manter o exemplo com a mulher, mas pode ser um homem, pode ser feito, esse almoço pode ser feito em 15 minutos. É passar no supermercado, pegar um potinho lá de uma lasanha, por exemplo, colocar no micro-ondas e fazer o almoço. E aí alguém desavisado vai dizer assim, poxa vida, olha que coisa fantástica, as pessoas ganharam todo esse tempo de vida. Hoje, às vezes, faltam para os trabalhadores esses 15 minutos para pegar esta comida e colocar no micro-ondas. E aí, com a observação, para fazer um resgate do caldo do que a gente falou aqui, né? A tecnologia ela evoluiu bastante a vida da gente, mas não necessariamente ela diminuiu o peso. O nosso trabalho ele é muito mais fácil no sentido de físico do que era antigamente, mesmo para quem trabalha na área rural. O trabalho rural hoje ele é muito menos desgastante fisicamente, não estou falando em outras dimensões, fisicamente do que antigamente. Mas isso nem sempre nos traz um ganho de qualidade de vida. Eu vou dar um exemplo ainda para fechar. E nem de tempo, né? Mas exatamente por isso. Por que é que a gente não faz um bom debate do mundo do trabalho? E vou dar um exemplo. O Brasil passou por uma grande reforma previdenciária. Falávamos antes sobre a questão previdenciária. Pô, se nós vamos aumentar o tempo de trabalho do trabalhador em 10, 15 anos, 5 anos, 7 anos, por que é que nós não produzimos na época um debate que associa isso à redução da jornada de trabalho? Bom, você vai trabalhar por mais 10, 15 anos, então você vai trabalhar menos durante a semana, porque há uma proporcionalidade nisso, há um desgaste nessa condição, não é? Esses debates a gente não faz. Não é? O debate ele acaba ficando um pouco mais abaixo, talvez, do que fosse o necessário. Mas, efetivamente, na questão da tua pergunta, hoje nós temos ainda muitos casos de assédio moral, muitos casos de assédio sexual, infelizmente, muitos em que os trabalhadores se sujeitam exatamente por aquilo que falávamos há pouco, pela necessidade, não é? Mas, necessariamente, isso é menor hoje, ou pelo menos ele é mais publicizado do que era em tempos antigos. Ainda bem que existem esses registros, né? Agora, Johnny, a gente já citou que é um medo aqui apocalíptico da inteligência artificial. E no mundo do trabalho ela ainda é mais temida, né? Qual é a tua visão sobre esse cenário aí para os próximos anos? A inteligência artificial pode realmente tomar conta de um bom pedaço dos postos de trabalho da humanidade? Considerando a evolução que está tendo a inteligência artificial com novas funcionalidades, ferramentas e a evolução muito rápida que está tendo na forma de produzir conteúdos, de conseguir analisar situações, buscar informações e entregar um resultado ou um texto pré-programado em cima de um determinado conjunto de assuntos que a pessoa quer elencar, ela busca o conhecimento que já tem e produz um resultado textual, né? Então, isso é preocupante, né? E eu acredito que se não houver uma fórmula de conseguir regulamentar, que é muito difícil, até para você entender o que foi feito, produzido por inteligência artificial ou que foi produzido por um ser humano, vamos dizer, numa produção textual, ou buscando legislação jurídica, ou de áreas onde o conhecimento já existe e você tem que fazer uma pesquisa prévia para produzir um resultado ou um cenário para frente. Então, conseguir identificar o que foi feito pela inteligência, o que foi feito pelo ser humano, se torna um pouco mais difícil, né? E com a evolução da inteligência artificial, isso tende a ficar mais complexo, né? E vai, em alguns casos, acho que, não digo substituir, mas reduzir postos de trabalho dessa produção de busca textual de uma história antiga para produzir um novo ou criar argumentos que a inteligência artificial já vai buscar e alguém vai ter que fazer a validação e antes de botar isso em produção. E hoje, sabe, muitas vezes até os textos de inteligência artificial ou conteúdos são basicamente buscados e reproduzidos em uma apresentação e muitas vezes quem está ouvindo alguma coisa não consegue identificar ali se isso é da inteligência artificial ou se foi produzido por alguém. A área de desenvolvimento de sistemas ou da área de tecnologia da informação. Código-fonte de programação de sistemas, hoje é um dos locais que mais é usado em inteligência artificial para ele criar o código-fonte do programa e tu não precisar do programador para fazer a validação. Isso era uma coisa impensada, né? Que o próprio seja, profissional de TI seria o primeiro a sofrer as consequências. Isso. Né? E hoje ele está sendo usado bastante pelas empresas para produzir código-fonte, que depois é validado, mas muitas vezes, foi um código-fonte feito por um ser humano, mas a inteligência artificial analisa ele e diz onde tu poderia melhorar ele. Então isso já cai, ou seja, a inteligência artificial está evoluindo tanto que ela consegue analisar uma solução tecnológica, totalmente matemática, aritmética, para dizer que poderia ser feito melhor dessa forma, que ia economizar em tempo de cálculo ou no resultado final, né? Então, ou seja, está evoluindo muito rápido e é uma preocupação, né, em relação até
a esses mercados de trabalho, né? Não só da tecnologia, mas das áreas das humanas, exatas, produção textual, onde eles buscam, que é bem preocupante mesmo do que vai acontecer nos próximos anos, né? Os próximos. Jackson, eu falei antes da questão da consciência do trabalhador e eu queria saber da tua visão das empresas, né? As empresas também estão evoluindo na questão da segurança em trabalho e questões como essa, como o assédio moral, o assédio sexual e outros tipos desses tipos também fazem parte da questão da segurança no trabalho, né? Sim, Douglas, tivemos agora acrescentado as comissões, a CIPA, como tu falou antes, as comissões internas de prevenção de acidente, agora se chamam comissões internas de prevenções de acidentes e assédio. Então, já estamos lidando dentro do SESMIT, que é o meu setor aqui dentro interno, e as comissões, a questão do assédio moral e sexual. Eu acho que a grande evolução atual dentro da segurança do trabalho é esse assunto. Nós vínhamos de uma evolução nas questões ergonômicas, que lidava até com as doenças mentais, e isso está aumentando, com o acréscimo da questão do assédio sexual e moral, que também nos desenvolve doenças, como a síndrome de burnout, acho que já foi até levantado claro. Muito sobre a síndrome de burnout, e não vou chover no molhado. Antigamente se tinha algumas profissões, controladores de voo, policial militar, atendimento em saúde, que eram características da burnout. Hoje em dia, não estendeu, não tem exatamente mais uma profissão específica. Como estava falando, a CIPA, então, tem esse papel desde 2022, se eu não me engano, início de 2022, em auxiliar as empresas na questão da questão do assédio moral e sexual. O governo nos deu essa missão. Posso citar o exemplo da Unijuí, que a gente está trabalhando isso desde 2022. Estamos evoluindo ainda. É uma área nova dentro da segurança do trabalho. É difícil tu conseguir cursos, entendimentos, são poucas pessoas dentro do Brasil que entendem muito desse assunto, mas é uma evolução. Eu posso citar o exemplo, esses dias eu estava olhando, acho que o pessoal mais de idade já deve ter... Fui olhar um filme por questão de PPCI, de combate a incêndio, que é o Inferno na Torre, não sei se alguém já olhou. O Inferno na Torre tem uma determinada cena que a secretária vai com o chefe para dentro de uma sala lá secreta, que é uma cama. Então, isso nos anos 70 se fomentava a questão da secretária-chefe. Dentro de um filme, e os dois acabam morrendo lá, tudo. E hoje em dia, isso é inadmissível tu pensar dessa forma, né? A gente evolui exatamente para isso. Então, eu cito esse exemplo como que se fomentou isso nos anos 70, a relação da secretária-chefe. Hoje em dia, o assédio sexual não pode acontecer isso. Doutor Vesosi, esses esses problemas que a gente tem tratado aqui, assédio moral, o assédio sexual, ainda são hoje os principais assuntos que aparecem lá na vara do trabalho de Juí, por exemplo, trazendo para o nosso universo, ou ainda aqui, falando de região, a gente está um pouco mais protegido, digamos assim? Na verdade, não são os principais temas. Por incrível que pareça, os principais temas que a Justiça do Trabalho enfrenta, não só aqui em Juí, no Estado, no Brasil, ainda é o pagamento das verbas rescisórias, aquilo que o trabalhador tem direito a receber quando encerra o seu contrato de emprego, e as famosas horas extras. Isso é o que mais nos ocupa. Agora, mesmo aqui em Juí, eventualmente nós temos questões envolvendo o assédio moral, assédio sexual já tivemos, mas são mais raras, mas nós temos situações em que não se pode chamar de assédio como aquela pressão continuada, aquele circo ao redor do trabalhador, e sim de mero dano moral. Isso em quase todas as ações nós encontramos. Mas aí, isso tem que ser olhado, e é olhado, com muita cautela. Porque se há quem diga que existe uma indústria da indenização do dano moral, nós também podemos constatar que existe uma indústria de prática de dano moral. Por práticas antigas, anacrônicas, como referiu o colega aqui, de se imaginar que o trabalhador possa ser tratado com desrespeito no ambiente de trabalho. Então, isto sim é algo que eu diria semanal nós enfrentamos. Agora,
é também algo que precisa ser provado, como disse o professor aqui. Nós temos dificuldade em se, às vezes, constatar se o fato ocorreu mesmo ou não, porque ele não ocorre às claras, né? E volta e meia acontece de ficar bem caracterizado, né? O trabalhador ter, vamos dizer assim, o despudor de maltratar, ou tratar com desrespeito, de uma forma humilhante o seu empregado na frente de colegas, por exemplo, ou até mesmo de clientes. Pois é, até para a gente, vou continuar falando com o senhor, para a gente entender o que caracteriza o assédio moral, sendo bem direto na pergunta. Assim. O assédio moral é aquela situação repetida de pressão, às vezes indireta ao trabalhador. Nós temos situações clássicas, exemplo de livro, o trabalhador que é colocado num canto isolado da empresa, que tem as suas atividades diminuídas, ou então ele é alvo de piadinhas de colegas mesmo, ou de um superior hierárquico. São situações sutis do dia a dia ali que vão gerando uma pressão indevida a ele. É um assédio, não é algo direto, não é uma situação específica, por exemplo, de um xingamento, que daí nós temos o dano moral ali estampado. Mas são várias situações repetidas que vão gerando esse desconforto indevido ao homem que está trabalhando. Muito bem. Agora, professor Paulo, a questão da saúde mental, né, e os desafios que tem esse trabalhador no universo de trabalho tão complexo como esse. Na sua opinião, quais são os principais desafios? É realmente essa pressão à nossa saúde mental? E a saúde mental tem sido tema aqui recorrente do Rizoma, claro que não só em função do trabalho, mas em função de toda a vida da sociedade atual. Mas na questão do trabalho, quais são os principais desafios que temos a enfrentar e aí da perspectiva do trabalhador? Uma observação que acho que é importante a gente fazer, não é? E ela tem que estar na concepção do empregado e do empregador. Quando eu vou trabalhar numa determinada empresa, eu vou vender tempo da minha vida, ou mão de obra, ou conhecimento. A minha saúde e a minha dignidade não entram no negócio. Elas são inegociáveis. Não é? Não existe a possibilidade de que eu vá negociar qualquer uma dessas outras situações. Usava sempre em sala de aula um exemplo, né? O dono de um posto de combustível, para pegar, ele não pode sugerir aos seus empregados, por exemplo, que as empregadas do sexo feminino venham trabalhar de biquíni e os empregados do sexo masculino de sunga para atender, chamar a clientela. Porque isso afeta a dignidade do trabalhador. Claro, se eu sou alguém que trabalha no ramo da moda, por exemplo, vestimentas e tal, tem uma fábrica de biquínis, roupas de banho, bom, eu vou contratar profissionais num ambiente adequado. Isso é o pacote da relação de trabalho. Não é? Eu não posso pegar um outro exemplo, não é? E que ele é muito comum. Eu não posso contratar uma vendedora para uma loja e ao final do expediente entregar para ela, e não é mérito, eu tenho um combate muito grande à estrutura do trabalho. Todos os trabalhadores têm a mesma importância. Existe escala de diferença de conhecimento e remuneração, isso é uma coisa. Mas a importância dos trabalhadores, todos eles são importantes. Mas quando eu contrato alguém para uma situação, eu tenho que respeitar aquela situação. Por exemplo, para o serviço de limpeza da empresa, eu contrato profissionais e forneço todo o equipamento necessário para fazer a limpeza. Eu atendi vários casos na minha vida de pessoas que contratavam uma vendedora e ao final do expediente entregavam para essa vendedora um balde e um pano. Agora você vai lavar a empresa. E eu atendi, inclusive, um caso de uma empregadora que ficou indignada porque esta trabalhadora entrou com uma reclamatória posteriormente porque ela não dava nem equipamento, nada. Não é? E ela usou o seguinte argumento, e, por favor, não é demérito a empresários. Tem empresários que passam também situações muito delicadas com empregados porque não é uma relação de anjos e demônios. Não é? Nós temos empregados bons e empregados que não são bons, eu estou falando enquanto índole, e empregadores que são bons, são bons. Isso é da vida, como em todos os ramos, isso é da vida. Mas eu tenho que saber, efetivamente, colocar cada um no seu espaço. E desta lógica, a partir dessa situação, a preocupação que... E a gente está focado muito aqui, claro, na questão do empregado, porque era o dia do trabalho, o dia do trabalhador, é que o empregado, necessariamente, ele tem que administrar uma condição em que ele tem que prestar o serviço de forma que ele consiga satisfazer o interesse do empregador para manter esse seu emprego, não é? Numa sociedade que tem alguém que está do lado, que está querendo o local dele, porque as vagas são menores do que, não é?
e enfrentando uma concorrência, então, que você começa na questão, por exemplo, da inteligência artificial, que em alguns setores, inclusive alguns estudos no ramo jurídico, não é? Que talvez vão aniquilar assim, uma quantidade significativa de postos de trabalho, não é? E isso se dá em vários... A medicina já tem muito avançado também a questão da inteligência artificial, e esses trabalhadores então têm que enfrentar essa concorrência que é desigual, ela é absolutamente, e abre aspas, nós não estamos produzindo, enquanto sociedade, um debate sobre o que queremos com a inteligência artificial e até onde. E isso é um debate muito sério que deveríamos ter e não temos. Então, a pressão acaba gerando, e aí uma característica, não é? Eu vou usar um termo, porque até não é minha área, eu não sou um grande especialista nisso, mas eu vou usar um termo que abrange genérico. Me chama a atenção a quantidade de trabalhadores e até em sala de aula, alunos, colegas, enfim, que utilizam para realizar as suas atividades, vamos chamar assim, as pílulas de humor, os remédios de humor, para manter a condição de trabalho. Exatamente por conta desta carga, efetivamente, que é aplicada sobre os trabalhadores, para que ele possa fazer enfrentamento em relação a todas essas condições que o mundo do trabalho impõe. Voltando novamente, claro, nós estamos falando de um determinado segmento, nós temos pessoas que têm preocupações muito maiores, outras menores, mas na média, os trabalhadores acabam enfrentando muitas dificuldades nessa relação. Tem muita coisa para a gente evoluir. Falando dessa perspectiva de evolução, Dionei, o que você acha que pode e para onde o trabalhador dentro dessa área de novas tecnologias precisa evoluir para se adaptar também à inteligência artificial, à diminuição dos postos de trabalho? É o conhecimento que precisa ser buscado, essa qualificação que é tão falada, né, exigida em vários postos de trabalho, aí não é só na questão da TI, né? Eu acho que assim, as novas tecnologias, ou inteligência artificial, ou todas as tecnologias em ambientes, hoje, para qualquer área de trabalho, independente do nível, enquadramento ou a função que você está fazendo, o conhecimento de ferramentas de tecnologia, seja para você fazer as suas atividades ou para você interagir com a sua empresa em coisas do dia a dia, sejam coisas normais, registro de ponto, correções, isso tudo está em aplicativo, né? Então, a pessoa tem que estudar e ter o conhecimento da tecnologia. Então, muitas vezes você tem profissionais com um ótimo perfil, um relacionamento de equipe muito bom, e o conhecimento da tecnologia, ele fica a desejar. Então, esse conhecimento acho que é importante as pessoas buscarem em todas as áreas, e também as empresas fornecerem qualificação para o seu quadro funcional, para que eles possam evoluir e aprender as ferramentas que cada empresa usa. Então, o nível de tecnologia usada por empresas difere muito de uma para outra, mas as equipes têm que ser qualificadas para poder dar esse retorno e conseguir evoluir e trabalhar na sua função de maneira satisfatória, dentro do que o funcionário espera da sua função e do que a empresa espera do trabalho dele. Então, essa relação de harmonia entre o funcionário e a gestão, ou a alta gestão da empresa, ela tem que evoluir no sentido de dar a qualificação para tu ter o retorno do funcionário, e não só esperar que ele busque. Então, é um meio termo, né? Então, evoluir na qualificação, as pessoas buscarem qualificação técnica, independente da sua área, é importante até para ela ter novas colocações de mercado. Para tu evoluir dentro da empresa, assumir outras funções, buscar outras remunerações, você tem que... A tecnologia tem que ser um conhecimento básico hoje, né? Então, ele é fundamental. Basta ver hoje, estamos com problema de conexão à internet. Não tem nada funcionando, porque todos os aplicativos de trabalho basicamente estão na nuvem. Então, se tu não tem a conexão, se tu não consegue realizar boa parte das suas atividades administrativas, tecnológicas. Então, é uma coisa que tem que ter essa evolução, e nós dependemos disso como empresas e como profissionais que querem buscar a sua colocação no mercado. Vamos dizer assim, é uma adaptação. Então, cada vez mais, você tem que buscar o conhecimento da tecnologia, a se aliar a ela, para conseguir ter uma boa colocação no mercado. Ou seja, isso é fundamental, acho que na área do trabalho hoje, né? Eu vou emendar uma outra pergunta para ti também, que é a questão das empresas e do investimento nessa tecnologia, né? Tá mais difícil, mais caro fazer esse investimento para manter essa atualização constante, porque as tecnologias mudam muito rápido e a empresa precisa oferecer até para ela não ficar para trás em relação a outras empresas. A evolução tecnológica hoje ela é um desafio para as empresas, vamos dizer, porque você estuda soluções, você trabalha em soluções ou contrata uma solução numa determinada área da tecnologia, e dentro de 1, 2, 3 anos o mercado deu uma guinada
e a tecnologia é totalmente outra, ou aquele fornecedor não conseguiu acompanhar, você tem que buscar uma nova solução, porque ela é muito melhor, seja tecnologicamente ou no que ela te fornece para entregar informações para o teu público, para os teus funcionários. Então, esse desafio do gasto com tecnologia, ele evolui cada vez mais. Mas o que ele tem que ser? O gasto ele vai ser maior, mas ele tem que ter uma entrega para o teu grupo na empresa, seja na área da gestão, seja no operacional do dia a dia, para questões que hoje são feitas manualmente, seja via planilha, que tem que fazer dados manualmente, essa informação tem que ser gerada pelos sistemas de forma, não digo automatizada, mas, ou seja, a análise do que fazer e o que entregar é mais importante do que fazer ele manualmente. Então, a tecnologia tem que trazer informações para a gestão ou para o operacional do dia a dia para não ter tanto serviço manual, retrabalho feito ou informações que têm que ser buscadas de fontes diversas de forma manual ou que alguém tem que buscar. Então, o que a tecnologia puder trazer de forma automatizada, facilitando o trabalho das áreas, acho que é fundamental. E, claro, o investimento em tecnologia, ele cresce a cada ano, né? Ele não é uma coisa que vai estagnar, porque a tecnologia tem que ajudar a trazer o resultado para a empresa e facilitar a vida dos gestores e dos trabalhadores. Então, é aquela questão de que tu investe mais, mas para ter o retorno. Não é só por investir e gastar mais em tecnologia, né? Mas é o principal desafio, eu diria. É um dos principais desafios, do alinhamento da solução que tu vai buscar para ver o resultado que ela vai te dar dentro da empresa no teu dia a dia. Então, às vezes, tu tem uma expectativa num determinado produto, você implanta ele e começa a usar, depois de um período tu vê que ele não atende ou não é exatamente o que você precisava ou o que foi analisado no momento de uma venda, de uma contratação. E a evolução, tu quer dizer, cada 2, 3 anos, quando você vê a solução estagnou no tempo e tu tem soluções dessa mesma área que são muito melhores, né? É um desafio muito grande. Não é fácil. Jackson, o papel das CIPAs, né? A importância que elas têm e se dentro disso os trabalhadores já reconhecem esse papel, né? Que, de novo, você citou a CRT lá, no tempo da CRT... No tempo da CRT talvez não tivesse todo esse engajamento do trabalho. Ou eu estou enganado e não existe ainda esse engajamento, o engajamento necessário, pelo menos. Douglas, as comissões, elas são formadas por trabalhadores tanto indicados quanto eleitos por eles mesmos. Então, são representações. São representações na forma de melhorar a condição de trabalho dele. Então, eu acredito que isso... Desde que eu estou na área há 12 anos, se evoluiu bastante, se teve bastante melhora, mais interesse, devido à nossa instituição aqui, que a gente sempre consegue completar todo o quadro da CIPA. Eu conheço empresas aí que o pessoal não está conseguindo nem completar com a de CIPA, né? Mas nós temos esse privilégio, esse interesse do trabalhador em fomentar isso. Nossas reuniões de CIPA são muito criativas e interessantes, tanto que tu sabe que a gente sempre está lutando para trazer alguma coisa diferente. Aliás, vem novidade aí, né? Se tudo der certo, acho que vem, né, Douglas? Acho que vem. Vamos trabalhar para isso também. Mas as comissões, elas têm sim esse papel e têm interesse do trabalhador na sua representatividade, né? Em questões para melhorar as condições deles, né? Então, eu acho que é bem interessante isso. Doutor Vessosi, o senhor iniciou falando aqui que a legislação acaba tendo um delay, né, um atraso em relação ao mundo do trabalho, no caso, né? O que está faltando, na sua opinião, para a legislação se adequar ao que temos hoje? Se é que está faltando alguma coisa, né? Talvez o que esteja faltando é um debate maior sobre o futuro do trabalho que nós queremos. Nós não sabemos qual é o futuro do trabalho, por exemplo, para os nossos netos. Talvez os nossos netos venham a trabalhar em profissões que ainda nem existam. O certo é que nós não podemos resistir e lutar contra a evolução tecnológica, ao surgimento da inteligência artificial, que já preocupa muita gente. E a evolução tecnológica, por exemplo, que, segundo pesquisas, já mostra que de 30% a 40% das atividades econômicas, das atividades profissionais, já podem ser realizadas por máquinas. Então, hoje você pode não ter um caixa humano no supermercado, o cobrador do ônibus já não é mais um ser humano, e nós não podemos lutar contra isso. Senão nós vamos recuperar, não é, professor, o movimento ludista lá da Revolução Industrial, no qual os trabalhadores preocupados com o fim dos seus postos de trabalho, pelo surgimento da máquina a vapor, imaginaram que botando fogo nas máquinas resolveria o problema. E não é assim.
como na natureza, como na evolução de todos nós, há que haver uma adaptação. Então, nós não podemos lutar contra, nós temos que nos adaptar, como mencionou o colega. Agora, isso tem que partir de muito debate, muita reflexão a respeito do futuro que nós queremos, não só para o trabalho, mas para a nossa sociedade. Como você disse, professor Paulo, há pouco, né, não há bandido e mocinho nessa relação, né, de trabalho e empregador. Mas a relação, e comparando, né, há 20 anos atrás, no tempo da CRT, a gente está evoluindo nessa relação de busca, pelo menos, de entendimento, ou ainda ela é uma relação muito conflituosa? Eu imagino que, pelo menos, parte da sociedade, ela evoluiu muito nas relações de trabalho, né? Formas de gestão. Eu vi ontem na passagem do Dia do Trabalhador, e me corrija, doutor, se eu estiver falando errado, não é? Mas um professor fazendo uma observação, não é? Hoje está muito em moda o termo colaborador, né? E a gente tem que fazer essa ressalva até para o nosso ouvinte. Não é colaborador. Eu vou dar um exemplo assim muito baixo, no sentido de exemplo simples, né? Se eu estiver caminhando na Praça da República de Juí e tem um cidadão andando com o carro dele estragou na rua ali e ele precisa colocar o carro numa vaga e eu for lá empurrar o carro dele, eu estou colaborando. Porque por minha iniciativa eu fui lá e fiz um negócio. Isso é um colaborador. E aí, para o direito do trabalho, para o mundo do trabalho, para o judiciário trabalhista, não existe colaborador nesta relação. Se eu estou vendendo mão de obra, eu sou um trabalhador, eu sou um empregado, um profissional liberal, um trabalhador avulso, seja lá qual for essa condição, né? Então, as terminologias tentam trazer o trabalhador, e isso, de certa forma, é legal. Legal no sentido de, não de legalidade, mas de ser bom, para que ele se incorpore mais. Por exemplo, uma legislação antiga lá de 2000, lá, que é participação nos lucros e resultados, fantástico, isso é muito bom, isso agrega para o trabalhador. Mas isso não pode se contrapor ao que é a norma trabalhista, não é? Ele não pode se contrapor, eu criar alguma condição de fazer com que, a partir dessa situação, eu vá mascarar um pouco a realidade. Não é? Essa é a lógica. Então, nós vivemos hoje, com certeza, relações de trabalho melhores, se não em todos os setores, mas em muitos deles, do que nós vivíamos há 10, 15, 20 anos atrás. Para pegar o exemplo que está muito citado na mesa, na época da CRT, nós vivemos hoje uma condição melhor em muitos setores. Em muitos nós não avançamos tanto quanto necessário. Mas nós não podemos perder da lógica. Eu vou usar uma expressão assim, eu gosto muito, né? Aquela condição da distinção lá marxista, lá da origem da distinção capital e trabalho. Quem executa efetivamente está trabalhando, está vendendo mão de obra. Eu gostava muito de fazer uma pergunta na sala de aula para os meus alunos, dizendo o seguinte: olha, hoje é segunda-feira de manhã, está chovendo o que está chovendo agora aqui, e ontem você ganhou na Mega Sena sozinho, todo o valor da Mega Sena. Você vai acordar no mesmo horário e fazer a mesma sequência que você fazia todos os dias e ir para o teu trabalho, se tu tivesse ganho na Mega Sena? Possivelmente é esmagadora, raríssimos casos que fariam. Por quê? Porque o trabalho, ele é o próprio nome, né? A origem do termo trabalho, ele já é, de certa forma, castigo, que é o tripalium, né? Que deriva de uma condição de castigo. Né? A Bíblia, quando traz a origem do trabalho, ele é um castigo que Deus impôs às pessoas, porque comeram, claro que há uma, né? Mas do fruto proibido. Enfim, o trabalho, ele é algo que pesa, não é? E a tentativa é que você faça isso da forma menos prejudicial a ambos, empregado e empregador. Né? O convívio tem que ser mais harmonioso, as partes, mas isso não é fácil. Os interesses, eles são bastante antagônicos. Né? Eu quero trabalhar pouco, ganhar muito, não me estressar, o meu empregador quer me pagar pouco, quer que eu produza muito, quer que eu me envolva. Claro que eu estou sendo bem genérico, mas essa é a lógica. Mas é por aí. É a lógica do mundo do trabalho. Então, e aí entra o judiciário trabalhista, que eu sempre digo que ele é, de certa forma, o azeite. Né? Ele azeita, né, para essa forma de relação de trabalho. Nós evoluímos muito, mas para além dessa questão paradoxal de que nós temos coisas muito distintas no mundo do trabalho, nós ainda temos que avançar muito. Não sei se conseguiremos, porque o mundo perfeito, na verdade, ele é utópico, não é? Mas evoluir um pouco a cada dia, e aí volta, eu já fiz referência, se você fizesse também a referência, nós precisamos fazer debates. E hoje os debates estão muito baixos, muito rasos no mundo do trabalho, inclusive. Nós não estamos produzindo, enquanto sociedade, bons debates sobre que sociedade nós queremos no mundo do trabalho, por exemplo. Em várias dimensões, mas no nosso debate aqui, que mundo do trabalho nós queremos para hoje e para o futuro.
né? E isso era extremamente necessário. Nós poderíamos produzir uma sociedade melhor. A inteligência artificial, por exemplo, está aí para poder ajudar nesse processo, mas não sei se efetivamente é isso que está ocorrendo. Essa reflexão, Dionei, de conscientização, de debate, é o que está faltando para a gente, e aí falando de infraestrutura, por exemplo, aqui da universidade, mas da própria sociedade como está montada em relação à tecnologia, fazer um debate maior sobre qualificação, sobre atualização, sobre investimento no trabalhador e na empresa? O direcionamento dos investimentos, vamos pegar no lado da empresa, ele tem que ser muito bem pensado, né, para um médio e longo prazo, né, porque a adequação das tecnologias ou a evolução das tecnologias vai te dizer como tu vai trabalhar daqui a 2, 3, 4 ou 5 anos. A tecnologia migra muito rápido e o cenário muda rapidamente, mas é preciso pensar a médio prazo e longo prazo, né? Por causa do investimento necessário para adequar uma estrutura tecnológica, né? Seja para a área do ensino, para a área administrativa, você sempre tem um grande investimento e você precisa atualizar até para você ter uma qualificação boa, cursos de qualidade, porque o conhecimento prático ou em laboratório ele é muito importante para todas as áreas e a tecnologia está em todas as áreas, né? Então, acho que essa forma de investir, como a empresa vai trabalhar o seu investimento para ter o resultado é importante, né? Em todas as áreas e todas as empresas, né? A questão do profissional em si, as pessoas elas têm que buscar uma relação de buscar a sua qualificação para se satisfazer no seu mercado de trabalho, na sua profissão, que é essa relação do não ser só uma obrigação ou para eu ter o meu salário, para eu conseguir me alimentar e ter uma vida melhor, né? Mas para também me sentir satisfeito de vir no outro dia trabalhar ou no mês seguinte trabalhar e ser um local não só de obrigação de trabalho, mas um local que me dê prazer em trabalhar, em cooperar com as equipes, com os colegas e com a gestão para produzir um resultado para a empresa, né? Então, acho que essa relação entre o empregado e a empresa ela é muito importante e é uma relação difícil de azeitar ou de conseguir fazer com que isso ocorra da melhor maneira, mas é uma questão fundamental para a harmonia dentro da empresa, para que a empresa atinja seu objetivo, para que o funcionário se sinta bem e tenha satisfação em trabalhar dentro da empresa, né? Acho que é isso aí. E Jackson, já a gente chegando à parte final aqui do programa, estourando o tempo, para avançarmos na questão da segurança no trabalho e da própria conscientização do trabalho, da importância das CIPAs para o trabalhador, o que precisa ser feito, na tua opinião, com a tua experiência, o que precisa mudar ou onde precisamos avançar? Douglas, eu acho que a principal mudança vem da cabeça de cada um, né? Por mais que exista a profissões que lidam com isso, profissões relacionadas à segurança do trabalho, a conscientização do trabalhador também, para ver isso aí é muito importante. Às vezes eu tenho a sensação, desse período que eu trabalho nessa área, que o trabalhador esquece um pouco do que é, como o professor Paulo falou, a relação do trabalho, que às vezes vende a própria saúde, essa sensação. Às vezes o trabalhador se arrisca, sendo que a empresa dá condições a subir numa escada sem nada de proteção, para fazer rápido a atividade dele. Então, isso, às vezes, a empresa dá a condição, mas o trabalhador, por si só, ele esquece que ele pode cair, que ele tem uma família, e isso, existem N exemplos, a gente não precisa nem ir para outra cidade. Eu vi vários acidentes de trabalhos graves, com trabalhadores que, por exemplo, o risco de queda, caíram lá, estão lá vegetando numa cama. Então, essa relação é bem complicada. Isso eu acho muito triste pensar que em 2024 ainda temos trabalhadores, mas a minha área está aí para tentar também ajudar um pouco nisso, a conscientizar, a treinar, capacitar, habilitar o trabalhador. Mas eu sinto um pouco de resistência deles às vezes. Mas eu vou te interromper ainda para a gente rapidamente você falar. A geração que não conhece a CRT, por exemplo, não se sujeita mais a isso ou ainda vem com esses vícios que são de gerações anteriores, de não usar equipamento de segurança, não dar bola, entre aspas, para essas questões? Ainda vem, Douglas. Menos, mas ainda vem. Com um pouco mais de conscientização, mas ainda vem. Ainda temos vários. Claro, não podemos comparar quando foi construído Itaipu, por exemplo, lá que reza a lenda que tem muita gente concretada lá, né?
Mas ainda temos muito que evoluir nisso. O pessoal falou antes ali também da questão análoga à escravidão, aí a gente não precisa nem ir muito longe, e em empresas grandes, não são empresas pequenas. Nem falamos dessa questão, a gente né? nem entrou nisso, mas vem disso também. Então, o trabalhador às vezes se sujeita a achar que o trabalho tem que acabar com a saúde dele, mas não é isso, né? Longe disso. Na verdade, o trabalho tem que fomentar a saúde do trabalhador, tem que ajudar a saúde do trabalhador, porque se sentir útil é muito bom na atividade que tu faz. Exatamente. A gente podia ficar aqui mais 1 hora falando sobre as questões de trabalho. Não falamos sobre o trabalho análogo à escravidão, que infelizmente ainda é muito evidente. Mas eu quero agradecer aqui aos nossos convidados, o excelentíssimo Dr. Luiz Ernesto dos Santos Vessosi, juiz da Vara do Trabalho de Juí, ao professor aqui do curso de Direito da Unijuí, Paulo Scherer, ao gerente da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviço da Unijuí, Dionei Busque, e também ao Jackson Bassani da Silva, técnico em segurança do trabalho e integrante aqui da CIPA da Universidade. A todos, muito obrigado. Mais uma vez, a nossa solidariedade a todos e a todas que estão enfrentando os eventos climáticos severos, as chuvas dos últimos dias. Felizmente a nossa região aqui não é tão atingida, mas outras regiões do estado muito atingidas, e a nossa solidariedade, a gente vai trazer informações ao longo do dia também sobre essas questões. Rizoma Temático fica por aqui. Semana que vem tem mais Rizoma aqui na Unijuí FM.